Pastor Joel, essa igreja é sua, o senhor possa ministrar com Deus colocado no seu coração. Pastor Joel Peixoto é um pastor que nós temos muito carinho por ele. Desde 2010 nós nos conhecemos. Fui especialmente abençoado pela vida do pastor Joel desde 2010, tem sido. Sempre que estamos ali na Estância Paraíso, temos um carinho muito grande com o pastor e de toda aquela equipe abençoada. E o Senhor nos abençoou com a presença do pastor Joel aqui, e que você possa abrir o seu coração para receber da parte do Senhor aquilo que Ele quer ministrar a você no nome de Jesus. Pastor Joel. Amém, queridos? Amém. Glória seja Deus. Sempre é bom para nós e a oportunidade que nós temos para falar desse amor tão grande do Pai, esse Deus que nos alcançou. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a sua vida nesses 3 dias, hoje e amanhã. 2 dias, hoje e amanhã. Que o Espírito Santo possa ter liberdade de ministrar aos nossos corações. Você sinta a vontade diante do Pai. Sempre é bom nós ouvirmos isso, que essa casa é a casa do Pai. Às vezes nós criamos tantas formalidades. A igreja é o melhor lugar para nós estarmos. A igreja é o melhor lugar para nós nos conhecermos. A igreja não pode se tornar como simplesmente um local de um encontro, de um ritual religioso. A igreja é o lugar de nós derramarmos nossos corações diante do Pai. Aqui é o lugar de nós derramarmos nossas lágrimas. Aqui deveria ser o lugar onde nós poderíamos confiar de todo o nosso coração e compartilhar, quem sabe, as nossas tristezas, nossas decepções. Mas Deus tem dado graça e tem levantado homens e mulheres com esse coração aberto para abençoar. E quem sabe você veio aqui hoje para buscar uma palavra, para buscar de Deus. Deus, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir tua voz, Senhor, eu quero que o Senhor ministre o meu coração. E de repente Deus quer te usar para abençoar outra pessoa. Amém? Diga assim no teu irmão: Deus quer te usar para abençoar uma pessoa. E às vezes nós não sabemos, não temos ideia de como Deus quer nos usar. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja é o centro onde Deus se manifesta. Não é esse espaço físico, nunca vai ser a estrutura. A igreja, se bem que muitos acham que a igreja, o altar, é esse espaço físico. Hoje o que pode ser igreja, amanhã pode ser outro comércio, não é verdade? Mas a igreja somos nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e que Ele habita em nós, que nós não somos de nós mesmos. Por isso nós devemos glorificar a Deus, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós declaramos em nome de Jesus que nós pertencemos a Deus. Amém? Vamos dizer todos juntos: eu pertenço a Deus. Diga para o teu irmão: você pertence a Deus. Amém? Quantos aqui são de Deus? Diga amém. Oh, alguém não falou, então cutuquei aqui. Se você é de quem? Amém, queridos? Eu falei do pastor Márcio, quero aproveitar esse momento, não sei se todos vão estar aqui amanhã, para convidar vocês. Nós fazemos parte hoje de um ministério chamado Restaurando Vidas. Nós temos a nossa Bíblia, pastor Zenete, o nosso pastor Márcio Valudão, da Igreja Batista Lagoinha, que para nós é um privilégio muito grande trabalhar nesse ministério. E lá na Estância Paraíso nós temos alguns eventos. Temos o Moriá, temos o chamado Renovo, Escola de Intercessão, e tem um evento que nós somos responsáveis por ele, chamado Acampamento do Espírito Santo. São 3 dias que nós reservamos para uma busca, uma entrega, uma rendição total ao que Deus quer fazer. Enchimento do Espírito, renovação de dons, batismo do Espírito Santo.
Sabe aqueles 3 dias que você se rende e deixa Deus fazer o que Ele quer? Não temos horário para começar, mas não temos horário para terminar. E tem sido assim um tempo muito especial. E nós teremos dias 1, 2 e 3 de agosto, lá na Estância Paraíso, o acampamento do Espírito Santo. Se você quiser ir conhecer, ou quem sabe já conhece, ou respirar um ar diferente lá na Bahia, nós vamos fazer o acampamento agora dia 11, 12 e 13 de julho. 11, 12 e 13 de julho, em um local chamado Recanto da Bênção. Vai estar conosco nesse acampamento uma missionária do Quênia. Essa missionária, Deus está fazendo assim um livro liso, onde ela passa lá na Bahia, cura, milagres extraordinários. Ele estará ministrando conosco nesse acampamento lá em Salvador, dias 11, 12 e 13 de julho. Se quiser maiores informações, depois pode nos procurar como fazer inscrição, como participar desse acampamento. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que, diante do convite do pastor Márcio, eu perguntei para ele qual seria o tema da conferência, do aniversário. Ele disse: pastor, nós não temos temas, está livre. Isso nos dá assim, uma oportunidade, uma liberdade muito grande para ministrarmos, e ao mesmo tempo uma responsabilidade para que, não o que nós queremos ministrar, para ver o que Deus tem para ministrar para a igreja. E nós cremos que Deus, nesses 2 dias, trará cura ao seu corpo e à sua igreja. Amém? Quantos aqui realmente querem uma cura? Quantos precisam de uma cura? E nós temos visto nesses dias que a maior dificuldade do ser humano, a maior dificuldade nossa como igreja, que está em nossa alma. E a nossa alma precisa receber uma restauração, precisa receber um toque do Senhor. E Deus tem ministrado no meu coração nesses dias, tenho pregado em alguns lugares, e eu vou ministrar hoje com o tema: curando as decepções e restaurando a esperança. Vamos dizer todos juntos: curando as decepções e restaurando a esperança. Antes de pregar, eu queria perguntar: quantos aqui poderia levantar a mão e dizer que nunca teve uma decepção? Alguém? Deu tudo meio certo, você está no lugar certo. Agora, quantos aqui também gostariam de falar ou expressar levantando a mão: eu tenho uma esperança? Então eu estou no lugar certo. Amém? Todos nós temos esperança. Em Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz assim: quando a esperança tarda, o coração desfalece, mas o desejo atendido é árvore de vida. Quando a esperança é adiada, quando a esperança tarda, o coração é desfalecido. E nós vamos ver que temos visto nesses últimos dias que a igreja, vou falar da igreja, a igreja tem passado por um ataque, quem sabe, por setas tão fortes nessa área, que muitas pessoas têm deixado o caminho, têm deixado o chamado, têm deixado a obra do Senhor, têm esquecido o seu chamado, o seu ministério, têm esquecido das promessas de Deus, porque a esperança tardou. Muitas pessoas decepcionadas porque um dia receberam uma palavra, receberam um toque, receberam uma orientação e está vendo que a coisa não é realmente como elas pensaram que era. Muitas pessoas decepcionadas com Deus, decepcionadas com a igreja, decepcionadas com o sistema chamado eclesiástico, porque existem muitas promessas que as pessoas estão correndo atrás de alguma coisa para satisfazer
Precisamos voltar a aprender os princípios básicos da igreja, daquilo que foi nos ensinado pelos nossos antepassados. O profeta Abacuque, no capítulo 3, 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na oliveira, o produto da malhada minta, não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ele está dizendo que ainda que as circunstâncias venham, ainda que as decepções venham, ele tem uma certeza, aleluia, que existe um Deus que pode mudar a história. E nós estamos vendo que nos últimos dias as promessas que têm vindo a nós são promessas que mexem com a nossa alma, mexem com o nosso interesse, mexem com aquilo que nos dá um prazer momentâneo, mexem com aquilo que nós queremos, um milagre, uma bênção, uma prosperidade. Eu fico pensando, queridos, quando se vier uma perseguição para a igreja, o que será de nós? Mas pastor, é aniversário da igreja, sabe que coisa mais alegre. O que será de nós? Eu li uma entrevista de uma família em um país extremamente radical muçulmano, e um garoto de 13 anos chamado Roy. Esse garoto, na escola, a família dele aceitou Jesus, e diante dos professores, dos alunos, os radicais entraram e disseram que todos deveriam falar que Alá era supremo. E todos falaram: Alá é supremo. E esse garotinho disse: Jesus Cristo é o Senhor. Os radicais olharam para aquele garoto, se aproximaram dele e disse: diga, Alá é supremo. Ele respondeu: Jesus Cristo é o Senhor. 13 anos de idade. E eles apontaram a arma em cima daquele garoto, puxou uma espada e disse: nós vamos te decepar se você não proferir, não falar como os doutores estão falando que Alá é supremo. Ele tornou a repetir: Jesus Cristo é o Senhor. E eles arrancaram o braço daquele garoto na frente dos colegas. E aquele garoto agonizando, e eles estavam assim no estado de assar e todo desespero, e eles gritaram novamente: diga que Alá é supremo. Ele tornou a dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E eles arrancaram o outro braço do garoto. Eu fiquei pensando quando eu li essa matéria, inclusive a revista não pôde divulgar o nome dos pais, porque os pais estavam fugindo, porque eles estavam sendo procurados para serem mortos também. E aquele garoto começou a agonizar no chão com seus dois braços, e eles meteram a dor em cima e gritaram: diga, confessa, negue-se Jesus. Ele disse: eu morrerei, mas não negarei. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E aquele garoto foi morto, cravado de bala na frente de todos os colegas. Eu fico pensando, irmãos, até que ponto nós estamos preparados, até que ponto nós estamos prontos, até que ponto nós estamos confiantes, até que ponto eu estou vindo para a igreja, eu estou confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Até que ponto? Por favor, filho, corredor
está virado para a parede. Até que ponto eu posso dizer que eu estou bem, que eu sou igreja? Até onde eu irei? Até onde eu proclamarei essas verdades eternas? Até que ponto eu estarei seguro do que eu quero? Pergunta ao teu irmão: até onde você vai? Nós lidamos com pessoas, nós lidamos com aconselhamento todos os dias, e a maioria das pessoas falam: pastor, o meu medo é sair daqui, o meu medo é enfrentar o mundo lá fora, o meu medo é enfrentar a realidade da minha vida, o meu medo é saber o que pode acontecer quando eu passar desse lugar para fora. Sabe por quê, queridos? Que nós estamos vivendo uma realidade hoje na igreja, onde os valores eternos, onde a essência da santidade, do amor, da graça, da salvação se tornou algo corriqueiro, sem expressão. Onde o cristianismo hoje se tornou simplesmente algo natural, onde todos podem participar. Nós estamos vivendo uma crise do ter e do ser, onde quem fala mais é quem tem, é quem pode, onde a igreja é medida pelo tamanho que ela tem, pela quantidade de membros, pela quantidade de carros que tem na porta da igreja, pela a marca do carro do pastor, não é nem pela do púlpito, né? Hoje vai menor. É o tamanho da igreja, é a quantidade de membros, é a marca do carro. Parece que as coisas começaram a mudar. Eu não sei se você tem percebido isso, mas eu fui criado praticamente desde os meus 12 anos de idade. Eu sou daquela época ainda que o pastor era uma autoridade na cidade. A igreja era o lugar de buscar e Deus operar. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que Deus vai resgatar essa essência na sua igreja. E nós veremos o poder de Deus sendo operado como a Bíblia diz que tem que ser. E quem sabe Deus vai levantar remanescentes aqui nesses dias para fazer diferença nessa cidade. Diga assim, meu irmão: Deus conta com você para fazer diferença. Eu quero falar nessa noite de um homem que eu admiro muito, um homem chamado Pedro. Quem gosta de Pedro aqui? Pedro é uma benção, a gente é um Pedro aqui. Olha o Pedrinho ali. Este homem, queridos, que a história dele conta que era um pescador. Este homem que viveu toda a sua história, experimentou os mais profundos, eu diria, os milagres. Permita descer. Esse homem viveu os melhores tempos de sua vida. Este homem Jesus encontrou na beira do mar pescando, e Jesus chama este homem para caminhar com ele. Ele aceita.
não tinham o calibre de Paulo, não tinham instrução, o conhecimento que Paulo tinha, mas era um homem corajoso. Era um homem que os estudiosos falam que tinha um temperamento sanguíneo, um homem destemido, um homem que não tinha medo das circunstâncias, um homem que caminhou com Jesus e num determinado momento ele experimentou milagres tão grandes. Um homem que Jesus permitiu que visse coisas maravilhosas. Pedro foi um dos discípulos que esteve nos melhores momentos da vida de Jesus. Pedro viu tudo. Pedro foi o único que teve coragem de romper com a lei da física, da natureza. E eles estavam no meio do mar, com um barquinho sendo açoitado pelo vento, e aparece um fantasma, porque eles viram e gritaram: um fantasma. Aí Jesus responde lá: ei, não temas, sou eu. Quando ele diz sou eu, Pedro não está nem aí para saber se era verdade ou não. Ele diz: se és tu mesmo, eu quero andar como tu estás andando. Pedro é um homem que desejou realizar os seus sonhos e fazer o que Jesus fazia. Jesus disse: venha, Pedro. E ele desce do barco e ele começa a andar sobre as águas. E nessa caminhada sobre as águas, ele vê que no momento da fragilidade da sua alma, ele sente medo. Quando ele vê que a onda sacudiu, ele tem medo e ele começa a afundar. Jesus pega pela mão e diz: ó, homem de pouca fé, por que duvidar? Será que nós andaríamos? Teríamos coragem de se jogar no meio do mar, em alto mar? Quem sabe no escuro, no açoitado vento, e nos lançarmos em direção ao homem que um dia o chamou para caminhar com ele? A pessoa, pastor Márcio está lá no meio do barco, está ali. Vem aqui, qual é o discípulo aí? Vem aqui, Júnior. É Júnior, né? Vou nada. Venha, Júnior. E vem Júnior andando sobre as águas. Pedro exerceu esse nível de fé. Pedro foi aquele homem que viu Jesus no auge da sua glória, no monte da transfiguração. Jesus sobe ao monte e diz: eu quero levar vocês para um lugar especial. Sobe quem? Pedro, Tiago e João. Chegando lá, Jesus olha para o céu, glorifica o Pai, recebe com poder sobrenatural, seu corpo é transfigurado, e de repente aparece quem lá? Elias e Moisés. Ninguém mais teve esse privilégio de ver, irmãos. E Pedro estava lá. Ele até sugere fazer 3 tendas. O negócio está bom aqui, não quer nem descer, eu vou ficar aqui mesmo. Jesus, eu faço 3 tendas, não me preocupo nem comigo. 3, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro era aquele homem que não pensava 2 vezes o que queria fazer, mas fazia. Esse mesmo homem, no dia em que Jesus precisou alimentar a multidão, ele viu o milagre acontecer na mão dele. 3 pães e 2 peixes alimenta uma multidão de mais de 10 mil homens. E Jesus pega aqueles pães e quebra aquele pão, dá um pedaço a um pedaço a outro, um pedaço a outro, e Pedro e os outros discípulos viram o milagre acontecendo diante dos seus olhos. Sim ou não? Sim.
Pedro viu coisas, Pedro viu Jesus ressuscitar mortos. Pedro estava lá quando ele leva a filha de Jairo para ressuscitar. Não eram todos que iam com Jesus, mas Pedro estava lá. E em um determinado momento Jesus sai andando com os seus discípulos, e ele passa em um lugar, em outro. Aí ele faz uma pergunta e diz, estou citando Mateus 16: eu queria saber de vocês o que as pessoas falam acerca de mim. É muito comum. Eu sou pastor Márcio, chega aí para o Júnior, quem mais aqui que anda com ele, não sei, diz: olha, eu queria saber o que vocês acham, vocês estão indo no comércio, o que as pessoas falam da igreja Missionária Vida Plena? Ah, pastor, o pessoal acha que a igreja é boa, outros faz barulho, outro. E de mim? Ah, não sei. Cada um tem opinião, não tem? E eles queriam saber qual era a opinião. Ele queria saber dos seus discípulos que andavam com ele, o que as pessoas achavam dele. Aí eles disseram: Senhor, algumas pessoas falam e dizem por aí que tu és o Cristo. Outros falam que tu és Elias. Outros até acham que és João Batista que ressuscitou. Outros falam que tu és um profeta. Ou seja, havia várias opiniões acerca de Jesus. Aí ele vai em direção aos seus discípulos e diz: eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham de mim, acerca de mim? Vocês que caminham comigo, vocês que me conhecem, vocês que estão próximos de mim, o que é que vocês acham acerca de mim? O que é que vocês pensam de mim? Pedro salta para frente imediatamente, temperamento sanguíneo, destemido, um homem corajoso, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, a tu te digo que não foste carne nem sangue que tu revelaste, mas pelo Espírito do Deus vivo. Ou seja, Pedro, tu tiveste uma revelação do trono da graça. Não é carne nem sangue que te domina, mas tu estás dominado pelo poder do Espírito. Interessante que esse mesmo Pedro andou um pouquinho a mais lá na frente. Jesus diz: agora chegou a hora de cumprir a minha missão. Preciso ser entregue nas mãos dos judeus. Tenho que ir a Jerusalém. O Pedro pula lá e diz: não faça isso. Não parar com isso. Nada de ser morto. Para trás de mim, Satanás. Irmãos, pensa comigo. Vamos analisar um pouquinho. Na mesma hora que esse Pedro recebe uma revelação de Deus, a alma dele é atingida por uma seta de engano e de manipulação, e que roubar o propósito de Deus para a humanidade. Você já pensou nisso? Diga assim, meu irmão, cuidado, porque na mesma hora que você está bem, pode estar mal. Você já pensou nisso? Na mesma hora que eu estou vivendo no mover da graça do Espírito, o diabo pode dançar uma seta e atingir quem? A minha alma, atingir os meus sentimentos, atingir aquilo que eu garanto que está bem. O diabo pode querer atingir na mesma hora. E o próprio Jesus, que havia dito que ele estava cheio do Espírito, revelado pelo Espírito, repreende Satanás na vida de Pedro. Mas é interessante que Jesus, antes, ele fala algo para Pedro. Ele diz assim: tu és Pedro. O original é Petros, fragmentos de pedras.
e sobre essa pedra, no original, pedra, edificarei a minha igreja. Escute isso. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga assim para o teu irmão: diante da fragilidade, diante dos altos e baixos, tu és a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. Aleluia! Diga: tu és mais que vencedor, meu irmão. Quantos creem nisso? Diga aleluia! Eu sou mais que vencedor. Mesmo que o diabo queira, o inferno não vai prevalecer. Mesmo que o inferno queira roubar a essência que existe em você, há um Deus que acredita, há um Deus que te chamou, há um Deus que diz: eu acredito, aleluia, eu te escolhi, tu és meu, não te deixarei jamais. Por isso eu quero dizer nessa noite, que talvez você entrou aqui já com a sua alma fragilizada, com alguns machucados. Eu vim aqui essa noite para te dizer que o Deus que cura está aqui. O Deus que acreditou, o Deus que um dia te chamou, que o Deus que um dia você professou esse nome dizendo: eu aceito como meu Senhor e Salvador. Ele continua sendo o Senhor e Salvador da sua vida. Ele pode mudar a sua história. Esse Pedro continua, esse Pedro caminha. Interessante, queridos, que determinado momento, Jesus chama os seus discípulos, e ele, batendo papo com o discípulo, ele fala da sua missão. Ele diz em João capítulo 13, versículo 31, ele diz o seguinte: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo, e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, mas me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu o digo a vós também agora. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus estava dando as últimas orientações acerca da comunhão, do amor, da unidade. Aí ele chega a Pedro e diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Você observou que Pedro era aquele discípulo que sempre fazia as perguntas, sempre queria aprender. Pedro era aquele homem, irmãos, que ele não tinha a alma dele camuflada, ele colocava o que ele pensava. Pedro queria, de qualquer sorte, buscar alguma coisa para o crescimento. Pedro queria, de alguma forma, saber mais acerca de Jesus. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, mais tarde, porém. Pedro perguntou ao Senhor: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Alguém já falou essa frase para Jesus? Senhor, por ti eu darei a minha vida? Já? Eu creio que já.
Fala. Como ele está adorando, Senhor, eu entrego a minha vida. A gente fala às vezes para a mulher, quando está apaixonado, para o marido, para o namorado. Fala. Quando quer conquistar alguém, filho, ó meu pai, eu dou a minha vida por ti. Fala. Será que alguém aqui precisa se manifestar? Já falou para Jesus: por ti darei a minha vida. Senhor, eu entrego, eu te dou a minha vida. Eu entrego tudo. Tem um hino que nós cantamos, não cantamos? Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Carinhosamente pergunto aos irmãos: sabe que isso é verdade? Jesus respondeu: tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, que de modo algum cantará o galo, antes que me negues 3 vezes. Começou a ficar estreito, meu querido. Jesus começou a mostrar para ele algo que ele não conhecia na vida dele. Enquanto as coisas estão indo bem, irmãos, tudo está maravilhosamente bem. Amém, glória a Deus, Deus tem abençoado, a empresa prosperando, comprei um carro novo, vou casar. Pastor, aqui está minha amada, a mulher dos meus sonhos, a mulher que Deus me deu, a mulher que eu sonhei, maravilha, aqui está meu príncipe encantado, oh, que bênção, e diante do altar oferece tudo que tem e o que não tem. É assim ou não é? Ou eu estou falando uma mentira? Oferece tudo. Lembro minha filha de 2 anos, meu pai, a lua cheia, o Senhor compra aquela lua para mim. O Senhor me leva na lua. Sonho, minha criança. E nós oferecemos a lua, oferecemos o sol, oferecemos a praia, oferecemos tudo. Não é verdade? Quando o nosso coração está cheio de amor, cheio de esperança, cheio de alegria. É interessante que o tempo vai passando. Na primeira crise, diga-se para o teu irmão, na primeira decepção, a ficha cai. Você me enganou. Não é isso que eu esperava. Eu fui enganado. Agora, querido, interessante que não é diferente com Deus, não. Escute o que eu estou te falando essa noite. Não é diferente com Deus. Nós nos decepcionamos com pessoas, com o sistema. Nós nos decepcionamos com o mundo em que nós vivemos. Nós nos decepcionamos com as entranhas, ou com aqueles que saem das nossas entranhas, são nossos filhos. Nós nos decepcionamos com o homem e com a mulher de nossa aliança, que é um corpo conosco. E nós nos decepcionamos com Deus e com nós mesmos. Quantas pessoas decepcionadas com Deus, porque acham que Deus não cumpriu com sua promessa, porque acham que Deus não está dando o que era esperado que Deus desse, acham que Deus não está sendo justo. Senhor, você viu, o Senhor não é justo de deixar de acontecer isso. Pessoas decepcionadas consigo mesmo, porque não conseguiram realizar os seus projetos, os seus planos, não conseguiram chegar onde achavam que
Senhor, eu darei a minha vida. Ah, Pedro, você não sabe o que você está falando. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E Jesus é levado, entregue aos judeus. Jesus é levado para a crucificação. E na caminhada com os discípulos, vem Judas e traz Jesus. E vem um soldado e prende Jesus na frente de Pedro. O que é que Pedro faz? Pega a espada e manda na cabeça do soldado. E este soldado perde a orelha. Jesus vai e coloca a orelha do soldado no lugar. Queridos, interessante que Simão Pedro, aquele homem corajoso, aquele homem destemido, aquele homem convicto, aquele homem que havia experimentado grandes coisas com Jesus, ele sai seguindo no meio da multidão. E no versículo 15 do capítulo 18 diz: Simão Pedro e outros discípulos seguiram Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, mas Pedro ficou de fora. Pedro ficou de fora. Aquele que estava mais próximo de Jesus ficou de fora. Aquele que estava todo o tempo junto ficou de fora. Junto à porta, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote voltou, falou com a portaria e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Diga assim para o teu irmão: cuidado. Porque há momentos em nossas vidas que o não sai sem nós pensarmos. Diga para ele assim: é o não da decepção. Não sou. Fazia frio, e os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que tinha feito para se aquecer. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. Ei, olha para mim. Quando a decepção bate em nossa porta, imediatamente tem um lugar que aquece a nossa alma ferida. Quando a decepção vem, atinge a nossa alma, tem sempre um grupinho pronto para aquecer a alma ferida. Tem sempre um lugar para acolher o ferido. Escute isso. E muitas das vezes acolhe mais do que dentro do lugar onde ele está. Sabe por quê? Porque a alma ferida, a alma decepcionada está tão sedenta de aconchego,
de alguém que alimente o seu sentimento, a sua dor, que procura exatamente aquele lugar que traga aquecimento para se fortalecer. Fazia frio, diga-se para o teu irmão, cuidado. Lá fora faz frio. Se bem que hoje aqui dentro está fazendo. E os servos e guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira, que tinha feito para se aquecer. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se reuniam. Nada disse em oculto. Para que me interrogas? Pergunta aos que me ouviam. Certamente que eles sabem o que eu disse. Pergunta para Júnior. Pergunta para David. Pergunta para quem mais aqui? Gleice, quem está mais aqui? Quem começou esse ministério aqui com o pastor? Olha, qual que é o nome? Pergunta para Lúcia. Pergunta para minha esposa. Eles me conhecem. Só faltou dizer: pergunta para Pedro. Onde Pedro estava? Se aquecendo. Na hora que Jesus mais precisou de Pedro, ele não estava lá para responder nada, porque a sua alma estava ferida, decepcionada. Ele estava à procura de um lugar para aquecer a sua ferida. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, testemunha do mal. Mas se falei bem, por que me fez? Então Anás mandou ainda amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuou de pé, aquecendo-se. Diga para o teu irmão: sai desse lugar que aquece a tua alma e volta para o lugar cura. Tem muita gente aprisionada no lugar de aquecimento da alma, ferida e decepcionada. Ei, irmão, escute isso. A decepção ela é tão ruim que milagre não cura a decepção. Sinais e maravilhas não curam a decepção. Se curasse, Pedro estaria curado. Pedro não tinha nada que reclamar do que Jesus fez com ele todo o tempo. Pedro estava com Jesus, mas estava completamente ferido por um medo, por uma decepção, com medo de morrer. Não és um dos. Simão Pedro continuou de pé, aquecendo-se. Então lhes perguntaram: não és um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: não
cortaram a orelha. Perguntou-lhe: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e naquele momento um galo começou a cantar. Tem muitos galos cantando aí na alma de muita gente. Ei, olha para mim. Não há coisa pior, queridos, quando a nossa alma passa por uma decepção e nós nos deparamos com aquela situação lá na frente. Não há coisa pior para lidar quando alguém tem uma dívida, por exemplo, que o credor liga uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e em determinado momento você vai na rua, o celular toca e você já identificou aquele número. A alma sacode ou não sacode? Dá um mal-estar ou não dá? Analise comigo agora, Pedro andando na rua e de repente ele ouve o canto do galo. Aquilo batia na alma dele como uma flecha dizendo: você é um traidor, você é um covarde, você merece a morte, você é um doente, você é um mentiroso, você não merece confiança, você negou o seu mestre. Pedro vai andando novamente lá na frente, vai almoçar na casa de alguém, o galo canta. Ele lembra de tudo aquilo que Jesus falou, porque o texto diz que quando o galo canta, ele lembra das palavras de Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Agora é interessante que, diante de tudo isso, Jesus é morto, Jesus ressuscita, Jesus cumpre com a sua palavra, Jesus cumpre com a sua promessa, e Pedro continua com sua alma ferida, abatido e decepcionado. Em vez de Pedro recuar, em vez de Pedro buscar a cura, para onde Pedro vai? João capítulo 21. E Jesus apareceu novamente para eles na praia. Mas antes de Jesus aparecer, Pedro reúne os seus colegas de ministério, e diz assim: sabe para onde eu vou? Eu vou pescar. Qual era a profissão de Pedro? Diga assim, meu irmão: a tendência de um decepcionado é voltar para o lugar que lhe aprisionava, é voltar para as práticas da velha vida, é voltar a fazer as coisas que fazia antes, é voltar, como diz a Bíblia, como o porco que volta para a lama, como o cão que volta a comer o próprio vômito. Eu vou a pescar. Pior de tudo, que os outros voltaram com eles, nós também vamos. Ninguém era pescador, pelo que eu sei, só Pedro. Mas a tendência de um ferido, de um decepcionado, é ir para um lugar e levar muitos com ele, para o lugar da derrota, para o lugar da escassez, para o lugar da dor e da mágoa. Ele contagia outras pessoas. Eu vou pescar, nós vamos também. E eles entraram, e o texto diz que eles pescaram a noite inteira e não apanharam nada. Tem algum pescador aqui de rede? Mas não é possível, não tem pescador. Ninguém é pescador? Se não é, pelo menos você jogaria a rede depois de uma noite inteira em alto mar sem pegar nada. Você jogaria na beira da praia para pegar baiacu, para pegar latinha de cerveja, para pegar o que na beira da praia? Pegar aquela pititinga, caranguejo, e que joga. Mas o texto diz que quando Jesus chega na praia, ele dá um grito: ei! Peguei alguma coisa para comer, pegaram alguma coisa? E todos disseram: não!
não de uma alma decepcionada. Me deixa o meu retorno, por favor. Não mexa no meu retorno, filho. O não de uma alma decepcionada. O não de uma alma ferida. Não! Lança a rede direita do barco. Eu não lançaria. Você lançaria? Agora, por que lançaram a rede? Pergunta, irmão, assim, por que eles lançaram a rede? Vou te dizer por quê. Porque todo judeu obedece à voz e o comando de um rabino. E Jesus era um rabino. Eles não viram Jesus na praia, eles viram o rabino na praia. Porque o texto diz que eles não reconheceram, mas lançaram a rede. Diga assim, meu irmão. Hoje, o rabino está aqui. Mesmo sem querer, obedeça. Porque a tua cura vem pela obediência. O caminho para curarmos a nossa alma ferida é quando nós nos submetemos à obediência. Ei, querido, escute isso. Algumas pessoas se dizem: olha, eu estou ferido, eu estou decepcionado, ele tem que me pedir perdão. Eu estou decepcionado, vai ter que me ressarcir. Isso não cura. Pastor está dizendo que não tem que pedir perdão. Pelo contrário, Jesus manda o ferido e pedir perdão. Sim ou não? Ele não manda você esperar quem te feriu. Ele manda o ferido ir ao encontro e reconciliar. E quando nós esperamos que alguém que nos feriu venha nos pedir perdão, nós estamos alimentando a decepção cada vez mais e alimentando a maceta e a alma ferida para amanhã voltar tudo de novo. E aí Jesus manda lançar a rede, e ele lança a rede, pegaram 153 grandes peixes. Quando Pedro descobre que Jesus se lança na água, mas ele vem. Quando ele chega na praia, o que é que ele encontra? Um fogo aceso, pão e peixe sobre as brasas. Diga assim, meu irmão, existem dois fogos. Diga assim, para ele, existem dois fogos que estão acesos em toda a trajetória da sua vida. Um alimenta a sua alma, o outro alimenta o teu espírito. Aleluia! O fogo que alimenta a alma nos leva cada dia mais à doença, à amargura e à tristeza e à decepção. Mas o fogo do Espírito que alimenta o Espírito, ele nos expõe. É por isso que está escrito lá em Levíticos 6,13: a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Temos que acender a chama do teu Espírito, aleluia, para que a tua alma seja curada, o teu Espírito vivificado no Senhor. Jesus acende um fogo, e quando ele chega, ele encontra na praia o pão e o peixe. Mas que coisa gostosa, irmão. Depois de uma noite inteira de pescaria, encontrar pão e peixe, coisa boa. Aí Jesus vai até Pedro, depois que todos comem e bebem. Jesus não pergunta nada, ninguém não fala nada, ninguém se ousa a perguntar nada, porque já sabia que era Jesus. Todo mundo
aproximam, come, bebe. Depois que está forrado, feliz, eu posso imaginar Pedro. Posso imaginar Pedro. Vem cá, já. Jesus vai até ele. Posso imaginar na hora que Jesus se aproxima dele, ele ouve aquele galo cantar, e aquilo bate na sua alma. Não sei quem é, não estive com ele e não sou um deles. E ele ouve sua alma falar: antes meu galo cante, 3 vezes me negará. Naquela hora que Jesus chega perto dele, a alma dele bate em cima dele e diz: você é um covarde, um medroso. Aquela decepção matava Pedro, irmãos. Mas Jesus tinha alimentado ele primeiro. Jesus veio ao seu encontro. Diga assim ao teu irmão: quem cura o decepcionado não são as agressões, é o alimento. Jesus vai até ele. Posso imaginar, olha para os olhos dele: Pedrão, tu me amas? Oh, irmãos, que pancada. Escute isso. Nenhum dos discípulos, nenhum deles estava com Pedro. Ele estava todo o tempo sozinho. Negou sozinho. Mas Jesus chama agora na frente de todo mundo. Depois todo mundo alimentado: Pedro, tu me amas? Ele olha para Jesus e diz o quê? Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu tomo um susto naquela hora. Imagina, pastor Márcio. Eu tomo um impacto. Eu pensei que ele ia me expor, ia me chamar de covarde, de traidor, de traíra. Eu pensei que ele ia falar para todo mundo que eu neguei. Mas ele manda eu apacentar. Oh, irmãos, aquela primeira punhalada no coração de Pedro, ele respira, ele recompõe as suas forças. Jesus vai de novo: filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele se rende pela segunda vez. Aí Jesus vai até ele pela terceira vez e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ou seja, eles não me traíram, você me traiu. É o que a alma respondeu, sim ou não? Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Esse tu sabes tudo. Pedro estava dizendo: Senhor, tu me conheces. Tu conheces as minhas limitações. Tu conheces as minhas fraquezas. Tu conheces, Senhor, os medos da minha alma. Tu conheces as decepções que me atormentam. Tu sabes, Senhor, para mim como foi difícil ver o meu Senhor, que podia mudar a situação e não mudou. Tu sabes que eu sou fraco, tu sabes que eu sou debilitado, tu sabes que eu sou doente. Mas naquela hora Pedro estava dizendo também: mas tu sabes, Senhor, que dentro de mim há uma essência, há um amor. Eu te neguei pelo medo, eu te neguei pela minha fraqueza,
Eu te neguei, Senhor, porque eu fiquei com medo de morrer, como tu estavas morrendo. Eu te neguei, Senhor, porque na hora minha alma fraquejou, mas eu estou triste comigo mesmo. Eu estou arrebentado por dentro, eu não aguento dormir, eu não tenho paz. A minha decepção me consome dia e noite. Naquela hora eu estava dizendo: Senhor, tu sabe que eu não tenho dormido direito, eu não consigo ver o galo cantar, porque eu me martirizo o tempo inteiro, eu estou morrendo por dentro, eu não aguento. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu não quero te acusar, eu quero te entregar, Pedro, o troféu que eu conquistei na cruz do Calvário. Apacenta os meus cordeiros. Ou seja, Pedro, meu filho, eu te conheço. É por isso que eu vim aqui na praia. Eu vim aquecer a tua alma. O fogo que te aqueceu quando tu retrocedeste não é nada diante do meu fogo do Espírito para te aquecer, para te levantar, Pedro. Eu entrego em tuas mãos a minha igreja, Pedro. Agora é interessante, irmãos, que antes de Jesus falar isso para Pedro, o texto diz que quando os discípulos voltaram, eles encontraram o quê? Pão e peixe, e um braseiro aceso. Isso me chama a atenção quando eu leio esse texto. Agora o que me chama a atenção, Júlio, é que Jesus, o texto diz que quando ele chega, quando os discípulos chegam na praia, já tem peixe assado, já tem pão pronto, e ele pega ainda mais 2 peixes, de 153 grandes peixes. Eu estava pregando, lendo isso que o Santo ministrou ao meu espírito. O Senhor estava dizendo naquele momento: filhos, eu conheço a limitação de cada um de vocês. O trabalho de vocês não é em vão. Eu não sou um Deus que despreza e que não reconhece o trabalho. Eu quero participar do esforço de vocês que pescaram. Traga-me 2 peixes que vocês pegaram. Mas naquela mesma hora o Espírito ministrou o meu espírito. Ele estava dizendo também: mas não se preocupe, confia em mim. Eu tenho pão e peixe para vocês. Eu sou o sustento de vocês. Se quiser voltar para o mundo lá fora, para a vida secular, para fazer o que vocês estão fazendo, volte. Mas se confiar em mim, não precisa se preocupar mais com peixe, nem com rede. Eu tenho o pão e o peixe para te alimentar. Aleluia. Diga ao teu irmão: ele tem o pão e o peixe, mas ele conta também com o trabalho das tuas mãos. Obrigado. Escute isso. Eu quero dizer nessa noite que o Deus que te chamou, Ele conhece as tuas limitações, Ele conhece os traumas da tua alma, Ele conhece a dor das decepções que você viveu, quem sabe está vivendo hoje. E nessa noite Ele está aqui. Essa noite, aleluia, o fogo está aceso, o pão e o peixe estão no altar. Essa noite ele grita da praia: ei! Não temas, não tenhas medo, sou eu. Ei! Tens alguma coisa aí para comer? O que é que eles responderam? Não! Mas eu tenho. Venha e eu te dou de comer.
Nessa noite, Jesus está aqui para te curar. Ele está aqui para te dar de comer. Eu não sei qual a decepção que você está vivendo. Eu não sei o que te machucou. Eu não sei o que atingiu a tua alma. Mas eu quero nesta noite te convidar a falar com Jesus. Se possível, ficar em pé. Não sei se é possível colocar aquela música na Paulo, o pessoal cantar: me ama, ele me ama. Por gentileza, não saia. Esse é um tempo que talvez Deus vai trazer à memória algumas áreas da sua vida que te trouxe decepção. Talvez você entrou aqui decepcionado com o seu cônjuge, decepcionado com a sua igreja, decepcionado com o sistema, decepcionado com você mesmo, decepcionado com tudo que vem acontecendo, ou até mesmo decepcionado com Deus. Ele está aqui. Feche os teus olhos, só você e Ele agora. É um tempo em que só você e Ele pode. No meio de todos, Ele chamou Pedro em particular. Mas se você quiser se aquecer no fogo e comer o pão, e comer o peixe, talvez Ele diga para você essa noite: deixa a rede, deixa o mar que te aprisionou, deixa a decepção para trás, deixa a angústia para trás, porque o texto diz que todos deixaram e seguiram a Ele. Então você queira sair do seu lugar dizendo: hoje eu quero deixar para trás essa decepção. Eu não quero esperar que o motivo da decepção, ou quem me decepcionou, venha até mim. Eu quero ir até Ele. Então você queira sair do seu lugar e se ajoelhar. Ele quer te aquecer hoje. Ele quer aquecer o teu espírito. A tua atitude demonstra a tua cura. Venha, tem muita gente sozinha aqui. Abraça a pessoa, libere o seu
glorificar, ó Pai, pela tua bondade, pelos teus filhos, ó Pai, aqui, Senhor, por esse, ó Pai, amor derramado sobre nós, ó Deus, por essa unção desse amor, ó Pai, por esse batismo no amor, ó Deus, que o Senhor derrama sobre nós, aqui nessa noite, ó Deus, a restauração de vidas, de casas, ó Pai, de famílias, de histórias inteiras na presença do Senhor, ó Deus. Nós, ó Pai, nessa noite, Senhor, queremos, ó Pai, agradecer a Ti pelo Teu infinito amor, bondade, pelo Teu resgate, Senhor. E no nome de Jesus, porque a partir dessa noite, o Senhor começa, Pai, a escrever uma nova história em vidas aqui, Senhor. O Senhor começa a escrever, ó Pai, uma nova história, Deus, uma nova trajetória. O Senhor, ó Pai, começa nessa noite a dar novas oportunidades, abertura de portas, ó Deus, no nome de Jesus, chamamento de ministérios, ó Deus, dons, unção, graça e vida, ó Pai, na Tua presença neste lugar. Senhor, nós cremos que sobre nós aqui hoje começa, ó Pai, inaugura-se um tempo novo, ó Pai, uma história nova neste lugar, ó Deus, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, levante suas mãos aos céus, bem alto, e aplauda o Senhor, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bondoso, porque Ele é digno, porque Ele é santo. O amor do Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, e nós te bendizemos, ó Deus, porque Tu és, ó Deus, Tu és o motivo da nossa alegria, Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça onde você está, porque eu quero te liberar debaixo da bênção de Deus. Eu quero te liberar debaixo da graça do Senhor. Eu quero que você pode para a pessoa que fala bem assim, ó, amanhã tem mais. Mas fala bem assim, ó, amanhã tem muito mais. Quantos estarão aqui amanhã para glorificarmos a Deus, no nome de Jesus? Dê um glória a Deus bem forte aí. No nome de Jesus, que você esteja aqui. Convide vidas para estarem ouvindo a palavra do Senhor. Estenda suas mãos aos céus nessa noite. Obrigado, pastor Joel, pelo carinho, por esse amor maravilhoso, por essa unção derramada sobre nós, através da sua vida. Levante suas mãos bem alto. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Abraça a pessoa que perto de você. Libera a palavra de bênção sobre a vida dela em nome de Jesus. E assim você está despedido na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã